Bom dia, mulheres. Finalmente retomando depois de um longo período sem as Sparks, então hoje eu tô sentindo a alegria da gente se encontrar e retomar esse espaço. E a gente vai fazer a Spark 11 já na versão nova, revisada pelo Kindle. Então, para mim, eu nem não vi essa Spark, é uma surpresa. Então, vamos descobrir. Spark 11. Ai, deixa eu colocar vocês do lado. Spark 11. Responsabilidade é o procedimento para mudança. É o procedimento para quê? Para mudança. Vou ler de novo. Responsabilidade é o procedimento para a mudança. O que vocês sentem, pensam quando escutam essa frase? Quando você assume responsabilidade sobre alguma coisa, é quando você tem também, deixa eu reformular, quando você assume a responsabilidade sobre alguma coisa, significa que você tem o poder de ação de mudar, ou de escolher, ou de criar. Porque se você não tem responsabilidade sobre aquilo, como é que você vai ser o agente de criação de criar outra coisa diferente daquilo? Então, responsabilidade para mim significa também o poder de criação. Se eu sou responsável pelas coisas que eu criei na minha vida, significa que eu posso criar coisas diferentes. Agora, se eu não sou responsável, eu sou uma mera, um mero tipo fruto de consequências e não tenho poder de ação de transformação. Então, para mim, quando eu ouço esse título, é o que vem. Uhum. É, o que vem para mim e tá muito vivo agora assim, na minha vida é responsabilidade. Quando você leu surgiu assim de ganhar consciência, de conseguir enxergar o que realmente está acontecendo, como que eu estou criando, como que isso aqui, mesmo que eu não saiba como, por quê, mas tem algo acontecendo, eu sei que de alguma forma eu estou criando aquilo. Então esse conseguir enxergar assim, o que está acontecendo e aí poder tomar decisões, poder mudar. Para mim, quando toda vez que eu falo assim com uma pessoa fora do contexto, que não sabe de responsabilidade radical, enfim, eu sinto medo porque tem alguns espaços onde esse conceito de responsabilidade é meio distorcido, assim, a minha sensação é que tem um movimento mental só de responsabilidade radical, de tipo entender que eu sou responsável por tudo e uma desconexão assim da realidade, sabe? Do que está passando, ou do que eu estou sentindo, ou de como está a minha relação. É quase uma constatação. Vou dar um exemplo, sei lá, minha relação com a Daniele. Se tem algum atrito, alguma coisa, é só um movimento mental de, mas eu que estou criando isso. E acabou. Então eu percebo que tem alguns espaços e eu senti medo quando eu li isso, de como aprofundar o que é a responsabilidade e sentir em todos os corpos o que é a responsabilidade, porque aí sim ela é o procedimento para mudança. Porque se ela passar só pelo corpo mental, é como um ciclo assim, fica tombando e escapando da realidade. Então, vem essa clareza para mim quando eu leio isso e curiosidade de o que vai abrir, assim, qual é a
o pedacinho, a chavinha assim que vai me despertar alguma coisa nessa Spark. Vou seguir. Que foi, Daniele? Não, eu vi que você me mutou. Tá muito barulho aqui? Eu mutei, tava batendo um pouco. O que eu disse foi, vamos lá, gente. Ah, Descobrir. notas. Você foi treinado desde criança para evitar responsabilidades. O treinamento funcionava assim. Sempre que você se declarava responsável por algum problema, era punido. Uhum. Aqueles que se esquivavam da responsabilidade saíam impunes. Por exemplo, se você estivesse jogando bola na sala com seus irmãos e quebrasse a tigela de cristal da sua mãe e seu pai entrasse furioso e perguntasse: Quem fez isso? E você respondesse: Fui eu, poderia esperar uma boa surra. Mas se em vez disso você se jogasse no sofá e fingisse estar lendo um livro, quando seu pai perguntasse: Quem fez isso? E você desse de ombros e dissesse: Talvez tenha havido um terremoto, o pior que provavelmente receberia seria um olhar de reprovação. Nossa, é muito, é muito real, assim, é muito chocante como é automática essa causa e consequência, assim, de quando você assume, né, quando você toma a responsabilidade e fala, fui eu, e em qualquer espaço, não só como criança, depois como adulta, tipo, então, já que a gente já sabe quem é o culpado, já vamos partir para a punição, já vamos partir para o que precisa ser feito. E se a pessoa dá essa enrolada, é como suaviza o que a outra pessoa está sentindo, o efeito não é nem o efeito, é a consequência daquilo. É tipo, a pessoa ganha um tempo e aquilo dá tem uma névoa no meio e suaviza. Então, tipo, se depois eu falar que, fui eu, pode até ter passado o que é o ímpeto que a outra pessoa estava sentindo. Então, falando agora, vem a clareza de como é a postura emocional e energética de quem está fazendo a pergunta, do inquisidor ou de quem percebeu o que está passando. Que já tem a culpa embutida, né? De quem faz a pergunta. Sim. Ai, e também a culpa e também a punição. Então, se isso é estabelecido, como é que a outra pessoa vai dizer fui eu, por exemplo? É como consequências desse mundo de jogos que tem essas regras, né? Então, Sim, se foi você que fez isso, então você tem não que tem pagar. só que cuidar disso, né? Tipo, então arruma. Você tem que ser punido para que você aprenda a ser mais cuidadoso, ou aprenda Uhum, qualquer coisa que seja. sim. A ideia de castigo para criança também é uma coisa muito esquisita. Tipo, castigar, colocar no castigo, fazer sofrer por uma coisa. É muito interessante porque o paralelo que me veio é que depois, quando cresce e vira adulto, fica sofisticado, mas tem relacionamentos que continuam tendo castigo. Então, sei lá, o Uhum, meu totalmente. companheiro fez alguma coisa que eu não gostei. Então eu vou ficar uma semana dando gelo nele. Sei lá, tipo, eu não vou falar com ele. E Uhum, aí as outras pessoas, tipo, é isso, nossa, aí ele vai aprender. Então, como refina também para a vida adulta. É um reflexo, a gente faz com as crianças, nesse caso, coisas que a gente faz com adultos também, de castigar. uhum, E quando você leu isso, eu fiquei percebendo como acontece meio que dentro de mim, assim, quando eu percebo que eu tô criando alguma coisa, sei lá, que eu vejo nitidamente, nossa, isso aqui foi meu gremlin que criou, isso aqui foi um jeito que eu dei sei lá, de nós, eu percebo essa coisa assim escura, de sombria, foi criado de uma forma inconsciente. Geralmente eu tenho um processo assim de ficar, tem uma alegria de nós conseguir enxergar
e tem uma raiva de mim de estar fazendo, de estar vendo, e aí às vezes eu vou pro pântano para depois eu só aquilo, sei lá, passar, não passar, mas integrar dentro de mim. É como não é fluido esse movimento de nossa, enxerguei isso aqui que eu tô criando isso aqui dessa forma, né? E ok, não, não, Uhum, não é tão ok. Eu acho que eu também assumo que não vai ser ok para as outras pessoas. uhum, Hum, Como se não fosse ter diálogo. sim, vou seguir, gente. Independentemente de como o treinamento tenha ocorrido para você, o resultado foi o mesmo. Você chegou à conclusão de que assumir responsabilidades traz mais problemas do que evitá-las. uhum, Assumir responsabilidades é equiparado a carregar um fardo desnecessário e desconfortável. Ser culpado, sentir-se envergonhado, constrangido, ter que pagar por isso e ser tolo o suficiente para ser pego e punido. Esse sabor de, de constrangimento, de peso, de fardo, é muito que eu escuto assim, principalmente em ambientes corporativos, é o que mais vem assim, é tipo, eu sou o responsável, é uma palavra bonita para falar eu sou o culpado. Tipo, a culpa é minha, gente, uhum. né? Esse, Podem me mandar esse é punido por embora, isso. tipo, É, podem esse me é mandar punido por isso. embora. Sim. Não, e sabe o que eu acho também? Tipo, a, a cultura no Brasil também é toda baseada nisso. Essa coisa do que a gente tem sobre tomar vantagem, a coisa de ser malandro, a coisa de evitar o mais esperto, que é o mais ganha, é tudo sobre evitar a responsabilidade. Fala mais. Hum. Vou pensar politicamente. Tem essa coisa de jogo de culpas, ou quem fez ou quem não fez, ninguém toma a responsabilidade. Mas eu vejo isso na cultura como um geral. Hum, Eu acho que é essa coisa do o mais esperto ganha, o malandro ganha, tem que saber ser malandro. Me vem essa coisa do da ginga de não assumir responsabilidade, de dizer fui eu, ou eu quero isso, ou eu fiz isso. Vem sempre uma coisa escondida. Eu não sei, eu vejo isso muito na estrutura, uhum. como um valor, inclusive, como um valor. Parece que tem como um pilar, você falou de valor, não sei se dá para usar a palavra construto, mas tem um pilar e que ele é reforçado por muitas linhas. Então, linhas Uhum, religiosas sustentam esse pilar. uhum, A escola reforça esse pilar. Em casa, esse pilar é reforçado. Então, é quase que não tem nenhum espaço onde isso não é isso, onde essa falta de responsabilização ou de se afastar assim, não, não fui eu, em todos os lugares isso acontece. uhum. É quase assim, todas as instituições e espaços fortalecem esse pilar. Então, como é forte É. essa cultura. E isso também, tô pensando que também a coisa de evitar responsabilidade também bloqueia ou impede a criação. Porque você criar alguma coisa, qualquer coisa que você for criar, vai ter resultados. E resultados podem ser resultados desejáveis ou resultados indesejáveis, mas vai ter resultados. E isso de evitar ter resultados indesejáveis evita você querer você criar alguma coisa. Uhum. Sim, Você propor, e quando eu digo criar, não estou dizendo tipo criar, mas sei lá, propor alguma coisa em grupo. Começar um time de possibilidades, começar qualquer coisa. Ou principalmente propor. Propor. sim. Se der errado, vem até uma frase assim. Quem foi essa ideia? De quem foi, é. Sim, vou seguir.
Tô. Quer você saiba ou não, essa relação de evitação com a responsabilidade permanece com você. Aos 18 anos, você tinha a capacidade estrutural, a matriz, para assumir responsabilidades de nível adulto, mas a cultura ocidental não lhe proporciona os processos iniciatórios autênticos da vida adulta para ativar seu potencial. Você permanece para sempre abandonado na adolescência. Ao longo de décadas de ritmo lento e sem vida, no hábito da sua caixa de buscar o mínimo de responsabilidade para maximizar a segurança, continua sem restrições. Eu quero ler de novo só essa última Lê parte. de novo. Ao longo de décadas de ritmo lento e sem vida, no hábito de sua caixa de buscar o máximo de responsabilidade para maximizar a segurança. Tem alguma coisa que não fechou na tradução. Lê de novo. Ao longo de décadas de ritmo lento e sem vida, no hábito da sua caixa de buscar o mínimo de responsabilidade para maximizar a segurança, continua sem restrições. Faz sentido. Tipo, ao longo dessa década, todo o esforço que você tem para evitar a responsabilidade, vai minimizar a responsabilidade, maximiza. O que que maximiza? Para maximizar a segurança, continua sem É, restrições. sim. E além da segurança, Décadas após décadas, quanto mais você vai diminuindo, você vai evitando, maximiza esse comportamento. bem falando da Caixa Brasileira, é como maximizar a segurança e o bem-estar. Uhum, Tipo, a total. alegria, sabe? Ai, tá tudo bem. Tá Uhum, tudo bem. uhum. É. Eu Vou tava evitar. pensando, isso não tem muito a ver com isso, mas também tem a ver com, assim, na época dos nossos pais tinha coisa do ter estabilidade, ou seja, fazer concurso público. Não sei por que me veio esse exemplo, mas essa coisa de maximizar ao máximo a segurança. Sim. Você ia falar alguma coisa, Jaqueline? Ah, fiz um comentário do que você falou, assim, no E impulso. qual que foi? Não deu pra ouvir. É. Eu não lembro. É, Então faz outro. de evitar os problemas. Tipo, não, ficar sem problema, não quero ter problema. Vou seguir. Evitar inconscientemente a responsabilidade afasta você do mundo do drama alto, de seus recursos infinitos e dos domínios arquetípicos. E Camille, lê de novo. evitar inconscientemente a responsabilidade afasta você do mundo do drama alto, de seus recursos infinitos e dos domínios arquetípicos. E, em vez disso, o prende ao mundo do drama baixo. Você está tão inconscientemente familiarizado com o mundo do drama baixo que apontar suas manifestações típicas, por exemplo, fome, guerra, superpopulação, poluição, prisões, dívidas, pobreza, terrorismo, mentiras, enganos, vandalismo, corrupção e etc., parece tão comum que chega a ser impensável. Sem uma educação especial específica e aprofundada, seu vínculo com o mundo do drama baixo permanecerá inexplorado e intacto. Os procedimentos para criar drama alto, por exemplo, integridade, presença, minimizar o agora, comunicação colaborativa, confiabilidade radical, realidade radical, chegar ao fundo do poço, relacionamento radical, amor arquetípico, respeito, clareza, possibilidade, etc., parecem tão distantes e estranhos que se tornam uma fantasia irreal. Hum, sim. Eu estava falando com o Ramon e com meu irmão e apresentando o mapa das formas de se relacionar. E uma das coisas que a gente chegou no final,
quando fala sobre relacionamento arquetípico, a gente ficou tipo, mas o que que é? Dá um exemplo. Como que é? E a gente ficou nesse lugar do tipo, é como falta exemplo. Falta, sabe, é assim que funciona. E para mim, escutando agora o drama alto, é, é esse paralelo, assim. É como Uhum. descobrir uma coisa que não tem exemplo. Não tem precedente para você tentar assimilar com a cabeça, sabe? É tipo, é isso. Tem tão poucas pessoas que fazem drama alto que como que você pega exemplo para entender? É, mas é porque eu acho que essa coisa de entender vem a partir do corpo, só do corpo mental. Eu preciso entender alguma coisa. E entender, quando se diz essa coisa, entender pressupõe fazer relação com aquilo que eu já sei. Então, Hum, aquilo com que eu já sei. Então, na verdade, você não está mesmo entendendo alguma coisa, você está fazendo relação com aquilo que você já sabe e fazendo seu próprio significado a partir daquilo que você já sabe. hum, E tudo através do corpo mental. Então, quando você fala, eu não sei como, é porque parte da experiência. Não tem como explicar se hum, você não parte da experiência. sim. Então, se torna óbvio quando você está na experiência, mas é inexplicável se você não está. Tem um livro da uma frase lá da Bruxa Branca que diz, eu não lembro exatamente como é que diz, mas tipo, se você não entendeu o que eu disse, não é pra você. Uma coisa assim. Hum, Eu preciso pegar a frase, deixa eu me dar 2 minutos pra achar. vai. Enquanto isso, fala em outra coisa. Porque alguém postou no grupo do Expand the Box. Let me see. E essa, Para mim, tipo esse mergulho, é preciso fazer o mergulho experiencial naquela possibilidade, sem saber como para então poder ter um gostinho do que é, começar a sensação do que é. Diz de novo, Jaqueline. É, é isso que você falou de precisa ser experiencial. Quando você tem essa possibilidade, poder é necessário dar um mergulho nela, sem saber como é, ou como você falou, parte disso é não saber, Uhum, para ter a sensação do que é possível. uhum. Sim. Achei a frase. vai. Se você pode ver o que estou fazendo, então você não precisa de uma explicação minha. Se você não consegue ver o que estou fazendo, nenhuma explicação vai te ajudar. Bom, ela tá falando de magia, mas eu acho que isso também faz sentido. Então, se você não consegue experienciar isso que eu tô fazendo, nenhuma explicação vai te ajudar. Sim. Porque parte da experiência. Nossa, é muito impressionante como tem um gancho aí. Eu percebo que, por exemplo, querer explicar alguma coisa é como um gancho que a outra pessoa joga para mim, para levar a conversa para ficar aqui e ficar tombando e não ir para lugar nenhum. É como Uhum, tipo, não sei explicar. Aí a outra pessoa pode falar, então, viu? Tipo, não existe isso então. Ou, então, é como abrir uma portinha para mim, de possibilidade de ir para outro lugar, assim, quando uma conversa vai para esse lugar, de tipo, como é experimentar isso sem saber. Porque também acho uhum, que faz parte da minha construção escolar, provavelmente a de vocês, que é, primeiro você aprende o conceito, e muito, 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 tipo, lê, ensina, e aí depois talvez você tenha, tipo, um 1% de prática. E aí é isso. Então, primeiro você entende muito bem, para depois você experimentar e ir para a É, prática. e mesmo a prática, ela é feita a partir
A prática não é uma prática para você descobrir coisas novas. A prática é uma prática para você comprovar aquilo, a teoria que você acabou de aprender. Uhum. Então, a descoberta fica restrita naquilo que já se sabe. E mesmo essa coisa do entender fica restrito ao que é possível entender ou o que a gente já sabe. Por isso que a coisa é como é que você ampara espaço para que a pessoa experiencie, não para comprovar a teoria. Sim. E ela faça seu próprio significado e descubra por si própria. Coisas que você não descobriu. Eu sentindo, sinto uma tristeza, assim, mas alegria, mais um alívio de. Então não preciso explicar, não tem como explicar. Parece que Uhum. eu acho que eu me engancho muito nisso do querer explicar. E, e agora vocês falando isso, eu lembrei de quando eu estava parando espaço para uma mulher e eu comecei a falar sobre integridade e de dentro do meu corpo, assim, foi uma coisa diferente. E aí ela, não é como, a palavra entendeu, mas é tipo, entendeu do que eu tava falando. A minha foi uma experiência diferente, assim, de trazer aquela possibilidade, aquela distinção enquanto eu falava e aterrissar nela. E Uhum. é completamente diferente de tentar explicar. Sim. É isso, agora esse momento, assim, foi bom. É, sinto alegria dessa distinção de novo. Comparar o mundo da irresponsabilidade com o mundo da responsabilidade gera o mapa de pensamento da possibilidade. Nele, você obtém clareza sobre as ferramentas da irresponsabilidade. Culpa, Uhum. engano, desculpas, controle, superioridade, estar certo, resgate, vingança, ressentimento, extorsão, justificativa, territorialidade, manipulação, dominação, vitimização, caça às bruxas, escassez, competição e assim por diante. E as ferramentas da responsabilidade são clareza, dignidade, descoberta, comprometimento, invenção, gentileza, integridade, escuta, criação, relacionar, generosidade, comunicação, sentimentos conscientes, amparamento de espaço consciente, transformação e assim por diante. Liderança, gestão e relacionamento ocorrem tanto no mundo responsável quanto no irresponsável, com métodos radicalmente diferentes e resultados igualmente distintos. Existe uma escala de responsabilidade que vai desde a evitação da responsabilidade, como estar na prisão, responsabilidade de nível infantil, responsabilidade de nível adolescente, responsabilidade de nível adulto, alta responsabilidade e responsabilidade radical. Pensar que as coisas mudarão evitando a responsabilidade é um tipo específico de doença mental. Eu achei engraçada essa parte. A responsabilidade radical começa ao assumir a responsabilidade pelo nível de responsabilidade assumido em um espaço ou mundo de jogo ao estabelecer um contexto consciente. A conexão entre a responsa... Oi? Ok? Leio. Pode reler essa parte. A responsabilidade radical começa ao assumir a responsabilidade pelo nível de responsabilidade assumido em um espaço ou mundo de jogo e ao estabelecer um contexto consciente. A conexão entre responsabilidade radical e mudança é descoberta mais facilmente pensando no inverso. Se você não é responsável por ter criado as circunstâncias como elas são, em todos os aspectos, você tem agência de mudar alguma coisa? Hum. Ai. A resposta é não.
A mudança começa quando você assume a responsabilidade por todos os eventos que levaram à situação em que se encontra. Não são as desculpas, nem a culpa, nem as reclamações, nem o ressentimento, nem a esperança de ser resgatado, nem a busca por vingança, nem o eu te avisei que geram mudança. O processo de mudança começa quando você toma posição por sua plena autoridade, reconhecendo que criou a situação em primeiro lugar. Nossa, achei muito genial esse exemplo de inverter. Se eu não Fala tô, mais. se eu não sou, tipo, é isso. Ah, se a culpa é da Daniele, de qualquer coisa que está acontecendo nesse espaço, não tem absolutamente nada que eu possa fazer, além de ficar Uhum, aqui parada. Então, só é possível a mudança acontecer a partir. Porque eu tomo. Isso é meu. Então, a partir disso é meu, eu posso desdobrar e, tipo, vou escolher esse pedaço aqui fazer diferente. Se não é uhum, meu, não tem o que eu fazer. Além de reclamar, culpar, enfim. super. Acabou? Acabou. Já vamos para os experimentos. Querem concluir alguma coisa, Jaqueline? Ai, eu amei essa frase, assumir responsabilidade pelo nível de responsabilidade assumível. Uhum. Assumido, Tipo, né? assumido. É, é como, tá, como uma cascata, assim, de perceber qual nível de responsabilidade eu tô e não é como decidir, mas é assumir essa responsabilidade pelo que é ali, pelo que tá acontecendo. Tipo, eu não vou conseguir sair da 0 a 10 na hora que, tipo, de uma vez, assim. Não é de uma vez, mas se Sim, eu tô mas dentro, eu entendo o que você está dizendo. ok. Mas continua. De até assumir como não importa o que está acontecendo, eu tô amparando, eu tô escolhendo até a forma como eu olho para aquilo e pesquisando e aí vai transformando e eu vou ganhando mais responsabilidade e vou crescendo esse nível de responsabilidade. Uhum. E tem um match, né, do que você fala, parece que é como fazer isso na realidade, assim, sabe? Tipo, qual é o meu nível de responsabilidade? Qual é o nível de responsabilidade que está acontecendo no espaço? Qual é o contexto? Costurar tudo isso aí é como faz um tchum, e aí a coisa flui. Porque, eu pisei na realidade do que é, do nível de responsabilidade que está acontecendo aqui. E eu tô pensando no que a gente estava falando sobre experiência, sobre passar pela experiência e não só pelo intelectual, e também o nível de responsabilidade como fontes de criação. Tô pensando, eu vou dar esse treinamento sobre criação, então me inspirou essa Spark pensar nisso, pensar no. Também a chave para criar ou para transformar, como diz no começo da Spark, é assumir responsabilidade. Uma das. Para criar o que quer, para. E para mim, você está falando isso que é o que está no teu X, assim, o que você quer criar. E para mim tá vindo muitas questões de escola. A gente vai fazer Imagina. um treinamento, agora a gente vai criar um curso não é, entre aspas, é um curso de educação arcana para quem quiser, pais, professores, amparadores de espaço com criança. E essa Spark é um tesouro para esse conteúdo, sabe? De como, de como amparar um novo nível de responsabilidade e começar a criar essa matriz nas crianças, de um lugar onde não tenha culpa e que tenha clareza da consequência, porque não é também sobre alienar a criança do tipo,
Quebrou um prato. Ah, tá tudo bem. Tipo, Uhum. Tem é, consequências. como é? Que triste, nossa, quebrou um prato. E senti, e aí, pronto. E aí, o que que a gente vai fazer sobre isso? Sabe? Como passa para o outro lado da consequência? Ah, então, tá bom, então a gente vai comprar um outro prato. A gente vai juntar esse prato e jogar no lixo. Qual é a consequência? Sem esse peso cristão, vem essa palavra, esse peso católico cristão, assim, de, ah, você vai para o inferno porque você fez isso, né? Sim. Eu tô lendo alguns livros, depois eu vou te passar, Camille, que eu acho que vai fazer sentido. Quero. Artigos também. Experimentos? Experimentos. Eu tenho que ir embora em 3 minutos. Vou fazer meu melhor e se não fizer, você pode sair. Tá bom. É, experimento. Um, detectar onde você quer que os outros façam mudanças. Hum. Reúna-se com o seu time de possibilidades e organize-se em grupos de três. Cada um de vocês pega o seu Bip Book, caderno Bip, e intitula uma página como Minhas reclamações ao Criador da minha vida. Amei. E escreva suas reclamações. Deixe sua mente divagar sobre coisas que você não gosta, coisas que não funcionam para você. Tudo o que você escrever, diga em voz alta, para que os outros também possam reclamar. Não tem problema ser completamente ridículo. Por exemplo, a vida é muito difícil e depois morremos. Ou não há sorvete bom o suficiente. Chocolate tem muitas calorias. Meus vizinhos gritam o tempo todo. Minha mãe ama mais meu irmão do que a mim. Eu sempre quero comprar mais do que posso pagar, e etc. Após cada reclamação, escreva também quem deveria fazer as mudanças que você deseja. Depois de 15 minutos, compartilhe sua lista com os outros membros da sua equipe, especialmente quem você culpa mais por as coisas não serem do jeito que você quer. 2. Agora diga o que você vai fazer a respeito. Depois de realizar o experimento um, permaneçam em sua equipe de 3 pessoas e uma pessoa de cada vez. Comecem pelo primeiro item da lista e digam em voz alta o que farão em relação àquilo que reclamam. Este pode ser um experimento assustador, pois se decidirem fazer algo que mude a circunstância da qual têm reclamado, perdem a oportunidade de reclamar novamente. Anotem exatamente quais métodos surgem e usem-nos como portas de entrada para processos de cura emocional, PCE. Compartilhe com a equipe os resultados de quaisquer PCEs que realizarem em relação à perda de algo que reclamam. Genial. 3. Assuma a responsabilidade radical pelo poder da auto-hipnose da sua história. Em sua equipe de possibilidades, sentem-se em grupos de 3, com o cliente sentado diretamente em frente ao possibilitador e o coach sentado ao lado do possibilitador. O possibilitador pede que o cliente selecione uma situação específica de sua vida em que ele gostaria de mudar. Deve ser uma situação em que ele se sinta impotente para fazer uma mudança porque não está autorizado, não possui licença, não tem as habilidades necessárias ou porque não é culpa sua. Essa situação pode ser qualquer coisa, desde a falta de um semáforo em um cruzamento perto de casa, até um filho com notas baixas, uma torneira pingando, um cliente insatisfeito com sua empresa, ou seu parceiro está mais interessado em mensagens ou conversas do que em falar com você. Assim que o cliente selecionar a situação, o possibilitador pede que ele comece a examiná-lo de um ponto de vista mais holístico. O possibilitador lê: a responsabilidade é um efeito colateral da consciência. A consciência se conforma às limitações da história que você usa. Expandir sua história sobre a situação, além da perspectiva egocêntrica da sua caixa, também amplia sua responsabilidade. Em seguida, o possibilitador convida o cliente a reinventar sua história sobre a situação, de modo que o cliente seja 100% radicalmente responsável por organizar a situação para que seja exatamente como é. O cliente conta para o possibilitador a sua história responsável, sendo claro e específico sobre os detalhes convincentes.
Então, o cliente escreve sua história responsável em seu BIP Book após 15 BIP Book. Após 15 minutos, troquem de papéis e comecem novamente, até que todos tenham tido a oportunidade de desempenhar cada papel. 4. Assuma a responsabilidade radical por não ter comunicado ambos os lados de suas posições polarizadas. Em sua equipe de possibilidades, sentem-se em grupos de 3, com o cliente sentado diretamente em frente ao possibilitador e o coach sentado ao lado do possibilitador. Então, o possibilitador lê. De vez em quando, os seres humanos entram em diferentes estados de espírito. O estado de espírito é causado por uma polaridade interna não resolvida ou não expressa, o que significa manter dois pontos de vista contraditórios em seus 5 corpos ao mesmo tempo. Muitas vezes, queremos culpar a outra pessoa ou alguma instituição, ou o clima, por causar esse estado de espírito em nós. Mas estar em um estado de espírito é parte de um estado líquido de transformação autêntica. Ou então, é comida de gremlin ou de drama baixo. Você é quem está sustentando os dois pontos de vista não resolvidos. Isso significa que você tem o poder de resolver suas posições paradoxais, trazendo a polaridade para a consciência de outra pessoa. Por favor, lembre-se de que um dos últimos humores em que você esteve e nos conte sobre ele. Então, o cliente relembra de um humor e expõe a verdade sobre si mesmo. Em seguida, o possibilitador diz: vamos fazer esse experimento, onde você assume a responsabilidade por não ter comunicado os dois extremos de suas posições polarizadas. Por exemplo, você poderia dizer: estou nesse humor porque tenho essa polaridade dentro de mim. Quero muito seguir minhas restrições alimentares, mas também quero muito aproveitar todas as guloseimas oferecidas nessa festa, como todo mundo. Ou estou realmente empenhado em economizar nosso dinheiro, mas Jurassic World Renascimento só estará em cartaz em 3D no cinema por mais um tempinho. Ou ainda, adoraria dar uma caminhada com você agora, mas é muito importante para mim terminar esse projeto. Ao comunicar sua responsabilidade por criar seu próprio humor desconfortável, revelando seus valores contraditórios, a outra pessoa ouve e compreende seu descontentamento. E essa consciência compartilhada pode mudar tudo. O possibilitador continua. Essa nova perspectiva pode parecer ridícula a princípio. Mesmo assim, vá em frente e assuma que sua irresponsabilidade é reversível. E tente alguns experimentos. Aqui está um exemplo. Então, eu sou responsável por fazer com que as coisas estejam assim. O que eu precisaria fazer para mudar isso? Provavelmente o oposto do que eu fiz para chegar a esse ponto. Se você criou a situação através do silêncio, escondendo-se, ignorando-a ou esperando que ela desaparecesse, então regenerar as circunstâncias pode muito bem acontecer através da expressão verbal, do envolvimento, do compartilhamento de seus verdadeiros sentimentos e desejos, dizendo o que você quer e prestando muita atenção a isso. Comece a usar as metodologias que você usou para criar a situação como ela é, para criar a situação de outra forma. Agora, o cliente pratica a responsabilidade e comunica as duas posições contraditórias que eles mantêm internamente, que causam o seu estado de espírito. Tanto o coach quanto o possibilitador oferecem feedback e orientação sobre sinceridade, integridade, honestidade radical, vulnerabilidade, etc. A sessão dura 15 minutos e em seguida os papéis são trocados, até que todos tenham tido a oportunidade de experimentar cada função. Pode ser útil praticar essas habilidades várias vezes e não apenas uma. Porque deixar que o seu humor arruine. Não. Por que deixar que o seu humor arruine sua vida? É um roteiro de um espaço, esse experimento, né? Total. Você estava lendo agora e eu fiquei pensando, eu fiquei com
senti vontade de experimentar, de fazer. Tipo, o primeiro foi, não sei se é o primeiro, esse de detectar onde que eu quero que os outros façam mudanças. É, Fiquei com muita curiosidade, assim, de fazer. E aí você foi lendo e falei, caramba, ele deu um script mesmo, assim. tem cheiro de iniciação, assim, esse Uhum, experimento. sim. Algo mais que precisa ser dito? É, assim, ler a Spark tá aqui, me coloca num estado líquido e eu percebo como movimenta, assim, o- os meus corpos, as minhas energias. Eu acho que eu tô percebendo, assim, o quanto isso é valioso. E para mim tem a sensação que o final da Spark no experimento me colocou numa borda, assim, do precipício mesmo. E aí eu posso escolher voltar, ou eu posso escolher, tipo, dar o passo. Não é nem pular do precipício, é só dar o passo, porque não tem cair, né? E me deu também vontade de fazer o experimento. Então, a minha proposta é a gente falar sobre isso depois do espaço e Uhum. combinar. Se você quiser, eu quero fazer o experimento. Eu quero também. Tá bom, Quero, vamos combinar. vou fechar. Obrigada, Jaqueline e Daniele, que já foi. Uhum. Até semana que vem. Obrigada.